Então, pessoal, ano novo 2024, vida nova, não sei para falar a verdade, mas projeções novas do mercado, sim. Claro que vale a pena mencionar que essas projeções mudam o tempo todo. Você se lembra das projeções do início de 2023, certamente, que foram frustradas, o resultado final foi muito melhor do que inicialmente previsto. Conforme eu já tratei aqui nesse canal, não é mérito do Lula absolutamente, uma série de circunstâncias proporcionaram esse cenário que muito provavelmente não vai se repetir agora em 2024, mas temos aí já as novas previsões do mercado a respeito da questão fiscal e também do preço do dólar. Será que o dólar vai ficar abaixo de R$ 5 durante 2024? Será que esse patamar vai se manter? Vamos dar uma olhada no que os analistas do mercado consultados aqui pelo Poder 360 e por outro site aqui também que eu vou mostrar para vocês, estão prevendo para 2024. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, primeiro ponto é que, diferentemente do que foi colocado lá no orçamento proposto pelo governo federal, aprovado e que para todos os efeitos está valendo já estamos em 2024, estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º de janeiro, a proposta lá, né, que em tese deveria ser a meta mesmo, é um déficit zerado, o valor equilibrado ali das contas públicas no final do ano. Existe uma banda, é claro, de tolerância de 0,5%, ou seja, até um superávit de 0,5%, que obviamente não vai acontecer, mas até um déficit de 0,5% é aceitável dentro desse novo patamar. Porém, o que o pessoal do mercado financeiro está projetando aqui, de acordo com o que foi consultado pelo pessoal do site Poder 360, eles imaginam que, na verdade, esse déficit primário para 2024 deve ficar na casa de 1,1% do PIB, que dá mais ou menos aí uns 120 bilhões de reais, algo nesse sentido aí, né? Sendo que estamos falando aqui de déficit primário. Eu já trouxe outras previsões a respeito do crescimento da dívida, o quanto vai ser brutal em 2024, independente desse cenário. Déficit primário e superávit primário servem apenas para maquiar o tamanho do buraco que é a dívida crescente brasileira, né? Mas então, esse pessoal aí fez previsões, as estimativas, vários órgãos foram consultados pelo pessoal do Poder 360 e variam aí de 0,7% a 1,1% em 2024 do déficit. Ou seja, ninguém está prevendo o resultado que o governo fez a previsão ali, muito pelo contrário, a maior parte deles acredita que vai ser muito superior ao que o governo colocou ali, né? Na verdade, eu falei que o resultado teria um intervalo de tolerância de 0,5 pontos, é 0,25 ponto percentual, né? Então, não é uma margem tão grande assim, mas existe ainda uma margem. Então, esse aqui é o resumo do que esse pessoal, esses órgãos aqui, deram de estimativa para a questão fiscal brasileira em 2024 aí, né? Isso aqui é o percentual negativo, portanto, de déficit em relação ao PIB. Veja aqui que o Ministério da Fazenda, então, é o único que tem um resultado positivo. Veja que o equilíbrio, né, na verdade, não é, teoricamente, não é um equilíbrio, é um superávit pequenininho que eles estão prevendo aqui, mas é mais ou menos um valor zerado mesmo. Mas você pode ver que a coisa começa aqui em 0,7% de déficit em 2024, vai subindo aqui até chegar no IFI do Senado. Eu não sei exatamente o que é isso aqui, deve ser algum órgão lá do próprio Senado que faz as estimativas, né? Mas fora este órgão aqui, então, que cravou 1,1% de déficit para este ano, acredito ser muito mais realista esse número aqui, todo o resto do pessoal dos bancos aqui do setor de investimento, tem Itaú, Bradesco, Santander aqui no meio, eles estão pontuando tudo abaixo de 1% de déficit para este ano, mas muito acima do que o governo havia inicialmente colocado aí na conta, né? Aqui eles fazem questão de mencionar que o resultado primário é o saldo das receitas e despesas, sem contar o pagamento dos juros da dívida, que é uma coisa cavalar, né? Então, quando você coloca isso aqui na conta, vira um rombo gigantesco, né? Então, realmente aqui a coisa é bastante complicada. Então, o pessoal até dá as explicações aqui, as justificativas deles para esse cenário não favorável da economia que eles estão
prevendo, né? Então, qual que é o ponto? Originalmente, o governo acredita, né, fala assim no oficial, que ele vai arrecadar 168 bilhões a mais no ano que vem para fechar as contas, né? Que é um problema muito sério porque a arrecadação está caindo. Eu tenho trazido isso aqui no canal, inclusive tenho mencionado isso com uma certa frequência. Como você vai reverter um cenário de arrecadação caindo para um cenário de quase 170 bilhões a mais de arrecadação nos cofres públicos, né? Até porque a economia brasileira já está mais do que estrangulada, estamos claramente numa descendente da curva de Laffer, não tem como aumentar essa arrecadação via alíquota de impostos ou criação de novos impostos. Claro que não aumento da carga tributária de forma geral. Essa arrecadação só vai aumentar com uma melhoria econômica, com um crescimento real da economia, e esse crescimento precisa de um desinchaço do Estado para acontecer. Entenda-se aí um corte das despesas. O caminho é esse, cortar as despesas públicas, mas o governo Lula não vai por esse caminho, ele quer arranjar esse dinheiro aqui, sabe-se lá como. Então o pessoal aqui da Warren Investimentos, por exemplo, eles avaliam que o governo só deve arrecadar 1/3 desse valor aqui, 168 bilhões de reais. Ou seja, isso vai ser frustrado com uma coisa assim, no nível grosseiro até, né? Então, o pessoal da Warren Investimentos, né, o Felipe Salto, que é economista-chefe dessa corretora, diz que mais importante do que a meta zero, que todo mundo sabe que não vai acontecer, o pessoal nem leva a sério isso, é o cumprimento do tal arcabouço fiscal que foi colocado aí e tudo mais, que tem um plano B para o caso da meta fiscal não ser atingida, que são os contingenciamentos, os cortes ali, para que o valor de fato não ultrapasse o que foi originalmente estipulado. Então, mais ou menos, o mercado está, digamos, torcendo para isso. A meta não vai ser alcançada, todo mundo sabe, mas o que o Lula vai fazer a respeito disso? Vai respeitar o arcabouço fiscal? Se ele tomar essa iniciativa, um tanto melhor para a economia. Conhecendo o Lula como nós conhecemos, a gente sabe que o risco dele não seguir por esse caminho é muito grande, né? Então o pessoal da LCA Consultores aqui projetou um déficit de 0,7% do PIB, ele acredita que o governo vai arrecadar 80 bilhões, mais ou menos 50% do que está previsto aí também, e aí, mais uma vez, ele toca nesse ponto, será que o governo vai manter a regra ou será que ele vai propor aí uma mudança dessa meta ou algo do tipo para não ser punido, se bem que o arcabouço fiscal não pune nada no final das contas aí também, né? E aqui o Gabriel Leal de Barros, meu xará, né, Gabriel, da Rio Asset, disse o seguinte, que a arrecadação federal em 2023 piorou, que eu citei aqui no começo do vídeo, isso atrapalha 2024, né, afeta o ponto de partida aí, e também por carrego estatístico, né, tem que corrigir isso aí em relação ao ano passado, ao ano 2023, que já terminou, isso prejudica a arrecadação de 2024 também. Então tem coisas aqui a serem comemoradas na economia, conforme ele ponderou aqui, redução da inflação e tudo mais, porém a questão da arrecadação é um problema sério para o cumprimento dessa meta fiscal aí também, né? Então, realmente o pessoal está prevendo um rombo aqui, não tem como fugir disso. A grande dúvida é o que fazer, o que o governo vai fazer nesse cenário. As projeções também estão falando a respeito do dólar e elas acreditam que o dólar vai voltar mesmo à casa dos R$ 5 durante este ano aqui. Isso aqui foi uma consulta da Folha em relação a bancos aí, pessoal do mercado financeiro de forma geral. Então, das 18 casas de análise consultadas pela Folha, 12 acreditam que o dólar vai voltar à casa dos R$ 5 e só 3 vão estimam uma valorização do real em relação ao seu atual patamar, que é 4,85 centavos aí, né? Também o boletim Focus do Banco Central reúne a expectativa do mercado e aponta para realmente o dólar na casa de R$ 5 este ano ainda, né? Porém, tem algumas outras análises que colocam um valor até mais para cima, né? Por exemplo, aqui, pessoal do Santander, né? O pessoal do Santander afirma que existem riscos fiscais no Brasil, obviamente, não podem ser desprezados, e na medida em que a dívida pública cresce, o valor do real é pressionado para baixo, isso é normal acontecer aí também,
Isso aí significa, também tem a questão, aliás, da taxa de juros caindo aqui no Brasil, a Selic vai diminuir, isso tende a desvalorizar a moeda também, que se torna menos interessante para investidores aí. Em compensação, os Estados Unidos estão com juros altos, que torna o dólar mais interessante, tudo isso acaba pressionando a cotação, fazendo com que o dólar suba. Então, o pessoal aqui do Santander está prevendo dólar em R$ 5,25 no final de 2024. Então eles acreditam que isso aí vai ter uma subida, né? Estamos aí em 4,85, uma subida de 40 centavos, é isso? Até o final do ano, de acordo com as previsões deles. Ou seja, praticamente 10% de valorização do dólar em relação ao real até o final de 2024 aqui também. Outros são um pouco mais conservadores, colocam aí o dólar na faixa de R$ 5,00, mas de forma geral, a opinião do pessoal aí é realmente nessa faixa aí. Tem aqui o C6 Bank, que revisou a projeção aqui, estava com uma projeção de R$ 6,00 até para o dólar chegar, que seria uma marca assim assustadora até, mas reduziram para R$ 5,50, ainda muito mais alto do que o restante. Mas de forma geral, o mercado financeiro concorda que os atuais patamares da cotação do dólar não vão se manter, assim como eles concordam com essa questão aqui fiscal, com o rombo fiscal que vai ter aqui no Brasil. É algo praticamente garantido que vai ter. A grande dúvida é como o Lula vai reagir a essa história. Agora, saber como a coisa vai ser só no final do ano, né? Quando, quem sabe, se Deus quiser, a gente chega lá no final do ano fazendo uma retrospectiva igual fizemos recentemente aqui no canal, comparando o que foi projetado pelo mercado com o que realmente aconteceu no final das contas, né? Mas o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.